Fala galera, sou Elaine Montebello, personal, treinadora de corrida e corredora. Estou aqui para mais um episódio de Ao Lado de Elaine Montebello, Histórias que Inspiram. Estou com meu amigo Gabriel, advogado e corredor, que vai compartilhar conosco hoje uma história bem interessante. Fala aí. Bora. Vai ser um prazer conversar, né? Quando a gente fala de corrida, quando a gente fala de história, tem muita coisa para contar, né? A corrida entrou na minha vida muito novo. Até o pessoal estranha, quanto tempo que você corre, Gabriel? É que eu treino corrida, tem 25 anos. E eu tenho 40 anos, né? Ou seja, eu comecei com 15. Caramba! Eu começo a contar, né? Lógico. Por quê? Porque eu treino na equipe de atletismo no ensino médio. Aí naquela época eu comecei a treinar, mas eu já corria antes. Com 13, 14. Sempre que eu ia passar férias no Rio, eu sou carioca do Espírito Santo, né? Porque eu nasci lá no Rio, mas fui criado aqui no Espírito Santo. Tenho família lá. Só que sempre que eu ia passar férias lá, eu via meu avô, pai da minha mãe, correndo. Aí eu achava legal, interessante, vamos lá no Bosque da Barra, não sei se quem conhece. Caramba, eu não sabia disso não, Não? Que massa. Ele é tradicional, aí eu ia correr, só que imagina, com 12, 13 anos, corria 1 quilômetro e já morria. Não, e devia sair correndo igual um doido, né? Porque não nesse dá período conta. você vai... Aí eu vi meu avô correndo, não conseguia acompanhar. Aí quando eu entrei na equipe de atletismo, que era uma escolinha, era recreativa, não cheguei a competir, aí eu comecei a conseguir correr ali 3, 4 quilômetros, mas naquela época, em 2000, não tinha GPS, não tinha celular, era o máximo um relógio de cronômetro, marcava o tempo. Aí foi que começou a entrar a corrida na minha vida e nunca mais saiu. Mas depois, você teve algum período que você parou, que você falou assim, ela tá na minha vida esse tempo, mas teve algum período que você parou e voltou, ou você foi constante? Não, nunca parei. Por quê? Veio treinando A sempre. corrida, ela sempre estava inserida em alguma outra questão. Por exemplo, eu fiz karatê de 10 anos até uns 15. Então, pro karatê a gente também corria um pouco. Na época da faculdade, eu gostava de correr e a gente jogar bola, então a gente acabava correndo. Então eu nunca parei de correr, só que era assim, uma vez na semana, ia pra Mas praia. era algo que fazia parte ali, mas você continuava Sim, correndo. não tinha planilha, só ia ver bem depois. E é... Nesse contexto que a corrida, eu digo assim, corrida, ela sempre fez parte da minha vida, sempre me ajudou, em todo sentido. Você tá com um problema e quer refletir. Aí a corrida foi lá e me ajudou, porque é um momento com a gente mesmo, né? Sim. Quanto mais aqueles treinos mais longos, mais demorados. E quando você tá bem também, aquela adrenalina, aquela dopamina. E também quando você fica doente, né? Que foi o caso que aconteceu comigo. Então, foi mais ou menos assim, em que ano? Foi em 2021. Eu estava ainda como assessor no gabinete de um juiz. E eu já estava, na verdade, não tinha percebido, eu já estava há um tempo. Eu vou olhando para trás, eu acho que há 1, 2 anos que eu já não estava legal. Mas assim, estava vivendo a vida, estava trabalhando, estava treinando. E chegou um momento que começou a piorar, comecei ali a não me sentir bem. Mas o que você sentia que não estava legal, assim, que você não conseguiu perceber nesses 2 anos? Eu tinha, assim, às vezes momentos que eu ficava mais para baixo, mas nada muito, não demorava muito, depois eu me sentia bem de novo. Achava que era mais um cansaço. Cansaço, algum desânimo. Aí a questão profissional não via, assim, perspectiva, né, de mudança. Eu fiz alguns concursos, alguns eu passei, mas não fui chamado. E aí eu ficava naquela coisa, eu estou no cargo aqui comissionado, não vejo futuro aqui, mas também não vejo um outro caminho. E aquela coisa de muito trabalho, né, muita dedicação ali, muita cobrança também. E aí eu ficava meio sem perspectiva. E nisso foi passando o tempo, eu não fui percebendo isso. Meio que a ficha não foi caindo. Só me dei conta quando eu tive uma crise. Nunca tinha tido crise de ansiedade, eu tive uma crise de ansiedade em casa, mas eu já não estava legal mesmo. E aí foi rápido. Tive uma crise ali de segundos, eu respirei com calma, me senti melhor naquele momento. Aí eu vi que não estava... Aí eu fui correr do mesmo dia, eu acho, ou no dia seguinte. Corri e tal, mas quando eu voltei, eu falei, não tô bem. Aí já estava nessa época, final de pandemia, eu fiz uma consulta online com um médico. Aí eu falei, olha, não tô me sentindo bem, mas vou voltar a trabalhar, e eu estava meio que com bloqueio. Assim, hoje eu vejo que não era o trabalho em si, mas o trabalho foi o gatilho, né? O ambiente e a minha perspectiva, falta de perspectiva. E aí você tinha me falado que é o burnout, né? Isso, aí o que aconteceu? Eu tive essa crise, aí melhorei e tal, fiz a consulta, ele falou, olha, você precisa ir ao médico e tal, presencial, vou te dar aqui um atestado para você procurar. Aí a minha esposa, na época, já fazia um tratamento com um psiquiatra, e aí a gente tentou fazer contato com ele, e consegui, falar, para fazer uma consulta, né? Porque, assim, imagina, eu era o carro comissionado, que ele ia se exonerar a qualquer momento. Aí tudo bem, tinha um atestado, mas tinha que ter uma justificativa, assim, mais significativa. Aí eu consegui essa consulta, e aí, conversando com ele, falou, Gabriel, você está num processo aí de burnout, né, que é um tipo de depressão, e você precisa entrar de licença, você não tem condição de trabalhar nesse quadro. Aí eu falei, mas será e tal, mas né, como é que vai ser a justificativa? Aí, não, calma. Vamos fazer ali, tirar alguns dias, você vai começar a fazer um tratamento. Aí eu fiz todo o tratamento, fiz com medicação, né, prescrita por ele. Mas engraçado, ele falou, olha, o principal, além da medicação, é o exercício físico
é você desligar um pouco ali do ambiente que você está envolvido, nas suas preocupações ali, profissionais, e é um processo. E a corrida, sim, eu já corria antes, né? Eu continuei correndo, então eu não parei de correr em nenhum momento. E mais recente, não sei se você chegou a ver, teve um estudo falando que para quem já pratica exercício físico, principalmente aeróbico, continuar praticando, né, nesse processo de doenças da mente, né, depressão e outros, serve tanto quanto um tratamento medicamentoso. Né, parênteses, não está falando para substituir corrida com remédio, não é isso. Mas isso ajuda tanto quanto a medicação. Soma, né? Isso. Soma, você tem que tratar com medicação, com psicólogo, psiquiatra, né? Caso seja necessário, aí a atividade ela vem somando com isso. Porque você tem muito preconceito, né? Eu já ouvi de um colega que eu trabalhei já no marketing, né? Eu já estou aí quase 5 anos, 100% no marketing, que ele não sabia que eu tinha tido burnout. Falou, burnout é coisa de CLT, né? Porque eu sou PJ hoje. Coisa de CLT, coisa de quem tem ali um respaldo. Eu pensei, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque você pode ser empresário, você pode ser autônomo, enfim, você pode não trabalhar, ser uma pessoa que trabalha só em casa, você pode ter burnout, né? E não é só essa questão aí também do trabalho, são muitas possibilidades. Você tem muito preconceito com saúde mental, com médico, né? Quando não é questão de... Quando você quebra a perna, você vai lá, ingesta e ninguém fala nada. Verdade. Agora, quando é uma coisa que é palpável, as pessoas têm um pouco de preconceito, e faz parte, né? Por isso que é importante a gente estar falando sobre isso. Porque igual eu tenho depressão. Pra gente, várias pessoas chegam pra mim e falam, é falta de Deus, né? Ou não, você vai melhorar. Não é assim. Eu tenho um tratamento que eu faço. E, infelizmente, até pra gente que tem, a gente também não consegue aceitar porque não é palpável, como você falou. Exatamente. Vamos dizer, é uma coisa que tá aqui. Se tivesse um exame que mostrasse, né? Não, é isso aqui, você vai tratar, aí todo mundo vai acreditar. Então, não é. É uma coisa que tem que tratar e pronto. Mas aqui, eu quero saber também, que você falou no início, você teve dificuldade em aceitar esse processo? Sim. No começo, sim, porque você, pelo menos assim, no meu caso, falando do meu caso, né, cada um tem uma situação. Você não consegue muito visualizar. Eu acho que a não aceitação é isso, você não consegue muito entender o que está acontecendo. Você sabe que você está cansado, que você está desanimado, aí às vezes você, assim, tem momentos que você começa a chorar, você não sabe por quê. Então aconteceu isso tudo comigo. E interessante que, entre aspas, eu tive uma melhora relativamente rápida. Mas não é que eu fiquei curado e tal, não. A alta eu tive ali quase um ano depois do tratamento. Você reagiu, né? Mas eu tive uma reação muito rápida, por quê? No momento que eu saí do ambiente, que eu continuei correndo, continuei com o apoio da família, minha esposa, fantástico, o apoio dela, dos meus pais, da família, eu tive ali, logo nos primeiros dias, uma melhora. Por quê? Você não percebe. Mas no meu caso eu fiquei um pouco apático, ficava muito pensativo, raciocínio demorava, porque assim, eu sempre trabalhei com a mente, né? Eu sempre escrevi, né? Desde a época do direito, depois outras coisas, né? Coisas autorais, coisas do marketing, hoje como copywriter, sempre trabalhei com a cabeça. E quando você fica assim meio devagar, meio lento, você, cara, não tô bem. Não é normal. Não tem alguma coisa que tá pegando. E aí foi esse processo, né? Só que a corrida, ela foi muito importante nesse momento, tanto no antes e durante o tratamento ali, que foi... O tratamento mesmo foi um ano, mas que eu já tive ali a liberação para voltar a trabalhar, foi mais ou menos com um mês. Na verdade, sim, foi até engraçado, porque eu estava correndo, eu estava fazendo, e o tratamento era esse, era medicação, uma dosagem baixa, corrida, se manter ativo ali e tentar, né, se cuidar de forma geral, alimentação, etc. Só que com o tempo eu fui começar a conhecer, que eu estava de licença, foi bem curta a licença, não lembro agora quantos dias, e aí eu falei assim, o que eu vou fazer e tal, aí eu decidi sair do carro que eu estava. Aí tudo bem, o caminho natural, comecei com o meu ex-chefe e tal, e foi super compreensível, sou muito grato, quase 11 anos trabalhando junto. Só que aí, beleza, aí minha tendência natural era o quê? Vou advogar, que é o natural. Só que um casal de amigos meus falou, Gabriel, eu te conheço há muitos anos e tal, a gente tem uma agência, você tem muito perfil dessa coisa do digital, tal, você é um cara que tem criatividade, né, tem um raciocínio rápido, escreve bem, tem uma visão assim diferente de mundo. Eu acho que você está bem. Eu falei, será? Digital, pô, já estava ali, né, foi 2021, estava com 36, mais de 30 anos, mudar de profissão, eu formei, já tem tantos anos na área, e é muito natural, você sai com um cargo ali, você vai advogar. E aí, assim, eu aceitei, abri a mente, né, e o coração, e comecei, assim, com essa coisa. Então, logo depois que acabou a licença e que eu saí do cargo, eu já comecei, assim, não, na verdade, foi até antes de terminar oficialmente, né, eu comecei, assim, naturalmente, a me interessar por isso, a estudar, e sem perceber, eu meio que estava trabalhando, porque eu comecei a conversar com as pessoas, falar da importância da comunicação, falar da importância do marketing, e algumas pessoas começaram a me procurar. Aí eu falei com o médico, doutor, mas, assim, eu estou me sentindo assim, eu quero trabalhar, então, mas, e aí, estou liberado? Eu falei, não, se você está sentindo bem, fica tranquilo, sua licença já vai acabar mesmo. Né? Aí, nesse meio do caminho, eu já tinha saído do carro, e eu, naturalmente, fui trabalhando. Aí, com isso, depois comecei a trabalhar numa agência, fiz curso de específico, né, para essa área de copyright. Mas nesse período agora, Gabriel, nesse período que você teve essa crise para cá,
Você teve algum momento, assim, talvez não essa crise, mas Sim, teve como eu tive algum no passado. momento de crise? Não, de crise não, mas eu falo que assim, todos nós estamos propensos a passar por algum desafio, alguma questão de saúde mental, mesmo que você nunca tenha tido uma crise, né? E no caso, como eu já tive, porque na verdade a crise mesmo ela foi rápida, mas eu tive o burnout mesmo, né? Porque o burnout não é a crise em si, mas é o processo ali que mistura apatia, mistura cansaço. Então, quando você já teve essa questão, né, que é uma forma de depressão, você tem que ficar muito atento, porque é como se você, vamos supor assim, né, mal comparar, mas uma gripe, você teve uma gripe forte, você ficou bem, ficou curado, mas isso não te exime de você ter no futuro novamente. Então, assim... Aí você tem que observar as reações, qual que é a diferença? É se conhecer, isso a corrida tem a ver também. Você conhece o seu corpo, você conhece o seu comportamento. Quando eu falo assim, pô, tô um pouco desanimado, tá mais que o normal. Eu falo, tá, então vou me cuidar, então vou ficar mais atento à alimentação, vou me hidratar melhor, e assim, eu já, antes de ter isso, foi 2021, né? Um ano antes, eu já tinha um acompanhamento com psicólogo para buscar me conhecer mesmo, para buscar ali entender, né, algumas questões assim da vida e tal. Eu sempre tive muito essa ideia de, pô, quanto mais eu me conheço, melhor eu vou ser como pessoa. Com certeza. Então isso fez diferença também. Corrida para conhecer o meu corpo, a reação ali da disposição, etc. Esse acompanhamento com psicólogo anterior fez muita diferença para quando eu estava ali no tratamento, né? Quando eu estava ali realmente tratando o burnout, eu já tinha esse acompanhamento. Então eu já tinha todo o suporte ali, porque cada caso é um caso, mas o natural, quando você tem essa questão de saúde mental diagnosticada, né, que eu tive ali um CID, tive ali diagnóstico pelo médico, você tem normalmente o tratamento médico, né, que aí depende se vai ter medicamento ou não, no meu caso teve, psicológico, um médico profissional específico, psicólogo, uma coisa não exclui a outra, e aí as outras questões, que é a atividade física, né, que eu sou espírita, né, então assim, como eu tenho essa crença, eu tenho essa religião, ele falou, é importante então que você mantenha a frequência no seu grupo, e isso fez muita diferença, porque a gente tem alguns trabalhos filantrópicos no grupo espírita, por exemplo, então fazer parte desse trabalho me ajudou também no próprio tratamento. Sim, sim. Fez muita diferença. E eu acredito que também, nessa época da sua crise mesmo, você ter começado o trabalho de autoconhecimento antes, também te ajudou ali. Sim. Por mais que, inicialmente eu não consegui entender, não consegui aceitar, né? Mas sem você ajudou até nesse processo, você sair até mais rápido dessa crise. Porque se você não se conhecesse, é muito mais difícil. E eu tô falando em 2021, olha, eu já tinha anos de corrida, eu já tinha feito maratona, né? Minha primeira foi em 2017, no Rio de Janeiro, que foi, assim, em termos de performance, foi horrível. A primeira, assim, eu quebrei, assim, pensa que você quebrar bonito, que eu andei bastante depois do 37, foi quase 4 horas e 50 e tal, foi quase 5 horas. E aí então, o pessoal, eu brinco com você, fala, fica tranquilo, minha primeira maratona foi quase 5 horas. E aí a segunda foi 2022, inclusive na época a Elaine era minha treinadora de corrida, 3 horas e 56. Então eu falando assim, eu já tinha feito uma maratona, então a primeira, já tinha feito maratona, várias meses maratonas, garoto e tal, né, que é uma prova que é a prova do coração, já tinha feito muitas e tal. Isso tudo, assim, me ajudou a realmente me conhecer, me ajuda até hoje, né, que eu falo que, assim, a corrida, ela tá nesse processo na alegria, né, a tristeza, quando a gente tá bem, quando a gente tá desanimado, e o principal, a rede também que a gente tem na corrida. Não sei se você corre ou pratica outro esporte. Se relaciona, né? Cara, as amizades que a gente constrói, principalmente nos treinos longos, né, nos desafios. Imagina, você vai... Gabriel, muito obrigada, foi maravilhoso. Mas antes eu quero que você deixe uma mensagem para o pessoal, ou alguma palavra que você quer. Sim. Eu quero falar com você que ainda não corre, que ainda não pratica esporte. Não sei se você está com vergonha, se está com medo de repente ser julgado. Cara, só vai. Caminha 5 minutos, dá um trotezinho de mais 5, faz o que você conseguir, mas se dá a sua oportunidade de começar na atividade física, começar no esporte. E se puder te dar um outro conselho, comece caminhando, depois vá para a corrida, porque é apaixonante. Muito obrigada, muito obrigada. Me empolguei.